Olá, sejam todos muito bem-vindos à temporada 2025 do podcast Sala de Espera. Esse é o episódio 6 e hoje nós vamos conversar sobre os impactos do miomatose uterina, dos miomas e uma gestação de alto risco. Para hoje eu tenho um convidado, o Dr. Rafael Rezende, um grande amigo, meu padrinho de casamento, eu também fui padrinho de casamento dele. E nós vamos fazer um bate-papo descontraído, como sempre, para poder trazer informações para vocês e a gente conseguir conversar um pouquinho sobre esse tema. Aproveitar para dar uma boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente. Vivi, um beijo, tudo de bom. Ger, tudo bem? Boa noite. E aí, meu amigo? Grande Rafa, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Não sei se tá vendo, mas eu tô em homenagem a você, tá? Ah, eu imaginei que você ia fazer uma coisa dessa. Isso daí já vai começar dando intriga aqui na nossa live, viu? Você vai ser banido do próximo. Não vou te convidar mais se você continuar assim. Ai, Gabi, boa noite. A Milena, a Luísa também estão entrando lá nessa live já, Rafa. Então nós já temos bastante audiência aí para a gente poder e começar falando um pouquinho. Eu já dei uma introdução ao tema que nós vamos falar sobre o mioma, questão de cirurgia e a gestação de alto risco, para entender como é que funciona a repercussão Joia. dessa doença na gravidez. Então, acho que para a gente começar um pouquinho, eu vou deixar todo mundo à vontade para poder fazer perguntas aqui. Se precisar, a gente vai interromper aqui a nossa conversa para a gente ir respondendo, porque a live, na verdade, é feita para vocês. A gente está aqui só para poder trazer conteúdo relevante para todo mundo, né? É isso Então, para a aí. gente começar, eu vou falar um pouquinho de miomas para a gente entender o que são, e aí a gente começa esse bate-bola rapidinho. Então, de fato, os miomas eles são tumores benignos que ocorrem no útero. E de acordo com a FIGO, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, eles são classificados de 0 a 8 a depender da localização do mioma. Só que isso é muito específico, eu acho que não é o foco dessa live de fato, então eu vou resumir de fato as localizações mais comuns dos miomas. Eles estão localizados em 3 posições. São os miomas com componente submucoso, que são aqueles miomas que ficam para dentro da cavidade uterina, os miomas intramurais, que são aqueles que ficam na musculatura do útero, e os miomas subserosos, que são aqueles miomas que se localizam para fora do útero, em direção à cavidade abdominal. E Rafa, eu já quero te fazer essa primeira pergunta relacionada a essa questão desse posicionamento que a gente tem dos miomas. Como é que eles podem impactar a gravidez? Todos esses miomas interferem, depende da posição. Fala para mim um pouquinho como é que funciona, como é que você aborda, você que é especialista em alto risco. Na verdade, cada um vai ter a sua particularidade ali, né? Então, quanto mais submucoso, quanto mais para a cavidade do útero, aí a gente vai ter risco ali para o bebê. Então, maior risco de aborto, se for submucoso, ou vários, né? Ou um grande tamanho. É, E quanto mais para fora do útero, a gente vai ter mais questões de dores para paciente. Então, lembrando que o mioma ele cresce na gestação, né? Então, ele começa com um tamanho e ele pode crescer na gestação. Alguns crescem pouco, outros crescem mais. Perfeito. Então, por exemplo, para fora, que aí acha que não tem tanta repercussão, acaba que pode, se tiver muito localizado perto do intestino, começa a doer. Se estiver mais anterior, perto da bexiga, começa a atrapalhar. Então, tudo isso também influencia. Mas os piores são aqueles casos mais para dentro do útero, né? Que aí vai atrapalhar realmente no bebê mesmo. Perfeito. Então eu já até aproveito para poder perguntar. Esses miomas que ficam para fora, que você falou, podem gerar repercussões no intestino, na bexiga, não foi abordado antes. A paciente tem isso. Como é que a gente pode prevenir esses sintomas? Existe alguma maneira da gente conseguir reduzir esses impactos na gravidez? Ou de fato, assim, a paciente ela vai acabar sofrendo as consequências por conta desse mioma que vai estar provavelmente em um constante crescimento durante a gravidez? Não, na verdade, quando a gente sabe que quando tem o mioma, na maioria das vezes não vai ter nada. A pessoa vai seguir a gestação tranquila, a gente vê que cresceu e a gestação ela vai tranquila. Mas, em alguns casos, ela pode acabar atrapalhando. Por exemplo, eu tive uma paciente, na época de residência até, que esses casos é sempre na residência, né? Esses casos extremos, né? Que a paciente já engravidou com útero de 700. Então, era muito mioma.
e tinha muito mioma subseroso ali para a cavidade. E acabou que cresceu muito rápido, então a parte interna ali do mioma, ela entrou numa parte de uma questão de necrose, então ela tinha muita dor. Então ela acabava ficando internada por questões de dores. Não foi por nenhum comprometimento para bebê, para gestação em si, foi para ela. Então, Tratamento da gestante em si, da não gestante, tá? tratamento da, não problema da gestação. Exato. Então, assim, aquele mioma cresceu demais, aquela parte interna parou de receber irrigação sanguínea, começou a entrar em sofrimento mioma, e aí começa a liberar um monte de reações inflamatórias para corpo e tal, começa a sentir muita dor. Então, esse caso foi um caso bem diferente, né? Ela ficou internada, tomando Tramal, essas coisas. Então, não tem o que prevenir, tem o saber e o acompanhar, né? Então, você saber que a pessoa tem isso, por exemplo, você vai evitar um diagnóstico errado, por exemplo. Você já sabe que o paciente tem um mioma grande. Aí ela começa com uma dor. Meu Deus do céu, o que que ela tem? Você já sabendo, você já vai assertivo, né? De fato, a prevenção, por exemplo, seria uma abordagem Cirúrgico. pré-gestacional. É, A sempre. gente pensar em resolver isso Sempre. antes. E se a paciente, se ela tem um mioma submucoso, ela não operou, ela tem riscos maiores na gestação de um abortamento, de sangramento durante a gestação, trabalho de parto prematuro? Quais são os riscos que uma paciente que tem, por exemplo, um mioma submucoso ou mesmo uma com intramural com um componente que É, distorce a cavidade? Quais são os riscos que ela pode ter? falando do intramural é isso. O intramural, quanto mais com a parte mais para a cavidade, né? Mais Então ele vai acabar tendo interno? esse tipo. Lembrando que a placenta ela vai se formar, então a placenta ela vai invadir. Se você tem muitos miomas ou você tem um único pequeno, isso vai depender muito. Então a placenta ela está se formando. Por exemplo, a placenta ela é anterior, mas os miomas são posteriores, mesmo que seja submucoso. Não vai atrapalhar em nada essa questão de irrigação ou formação da placenta, essa questão, entendeu? Então não é só o fato de ter mioma. Por classificação, por exemplo, mas aí é individualizado, né? Por classificação, acaba colocando que gestação de alto risco é mioma com mais de 5 centímetros. Isso é uma maneira geral, né? Mas a gente sabe que não é Exato, porque tão assim. se a placenta se estabelece em cima da região do mioma, provavelmente essa paciente pode ter muito mais repercussões do que aquela que tem um mioma grande ou tem vários miomas, mas a placenta se insere numa Exato. posição adequada no útero e não vai ter repercussão nenhuma. Um outro caso de uma paciente, a paciente foi, eu fiz o parto com 37 semanas, porque era restrito, tem um dos problemas que pode acontecer, a restrição, justamente por conta da placenta e irrigação sanguínea, né? Perfeito. Então, eu sabia que tinha mioma, mas não tinha um ultrassom muito bem específico ali. E aí o bebê nasceu com 37 semanas com 1,690 kg, muito pequeno. Levou até 37 semanas, fez o parto. Quando foi cesárea. Então, na hora de limpar o útero, fazer a curagem ali do útero, era só mioma submucoso, mas era muito mioma. Tudo pequeno, mas muitos. Então a placenta se formou ali, a irrigação sanguínea foi péssima, acabou que o bebê cresceu pouco. Então um dos riscos é a restrição do crescimento também. Maravilha, maravilha. Além do aborto, né? Então ali de início o aborto. Até porque, vamos supor, tem um mioma pequeno e acabou que nidou ali. Aí acaba que pode levar a aborto também. Facilita essas condições. Perfeito. Deixa eu dar boa noite aqui mais para todo mundo. A Mariana que está entrando também, deixou boa noite para gente. Divânia, Aldi, Camila, Milena. Tem bastante gente aí com a gente. Eu já vou aproveitar, Rafa. Seria uma pergunta que eu ia fazer um pouquinho mais para frente, mas já vou aproveitar aqui a dúvida da Beatriz Já Lima apareceu também, que mandou aqui, ali, né? que mandou aqui. Se a questão dos miomas tem alguma indicação de parto ou se não interfere na via de parto. E eu até vou deixar ele para mudar um pouquinho e ampliar essa pergunta, tá, Beatriz? Em relação, a paciente tem mioma e operou. Isso interfere na via de parto? E a outra paciente, ela tem mioma e não operou. Isso interfere também? Vamos lá, Rafa, o que você fala sobre isso? Como é que você conduz esses casos aí no consultório? É difícil. Essa questão de operou antes depende muito de como que foi operado. Por exemplo, mioma submucoso, que você foi lá e fez uma histeroscopia, só foi lá, passou, tirou, acabou. Não tem problema nenhum, parto normal, tranquilo. Mas aí a pessoa tem muitos miomas onde teve que ir por fora, por vídeo ístero. Acabou que teve que abrir cavidade ou abrir bastante a parte uterina, mexeu no miométrio,
aí começa a ter risco maior para poder ter o rompimento do útero, né? Então aí, se mexeu muito no útero, acaba sendo uma indicação de fazer cesariana para poder não entrar em trabalho de parto e ter esse rompimento. Então, se precisou fazer ponto ali no útero, tirou mioma, se precisou fazer muito ponto, pode ser que seja necessário sim, é por uma precaução maior. Mas mioma Per- submucoso, você foi lá, tirou, não tem problema nenhum. Essa é uma, né? Maravilha. A outra é não tirou. Olha, tá lá com mioma, não fez nada. Ninguém vai tirar durante a gravidez, obviamente. Agora, só vai ter. Não é que não pode ter normal. Aí aumenta o risco de não conseguir ter o normal. É diferente. Então, coisa muito rara. Tem um mioma perto do colo. E Grande perto do pede a colo. passagem é Não por vai passar. efeito anatômico. Nunca vi, mas tem. Né? Já aconteceu, óbvio. Se tá na literatura, é porque já Eu já existiu. É, operei. já operou? Pois é, nunca vi. A outra coisa que é importante também, se tem um mioma ali no istmo, no istmo não, né? Ali perto onde a gente vai cortar O o, segmento o do útero, não, onde a segmento gente vai do fazer. útero ali, na cesárea é muito mais arriscado, por exemplo, né? Você fazer uma cesárea com um mioma, transpassando um mioma, por exemplo. Perfeito. Não dá. E a outra coisa é, muitos miomas, você perde o poder do gradiente de contração. Então você acaba que o útero ele se contrai de maneira irregular. E aí você vai ter a contração, ter a contração, ter a contração, mas o colo acaba não dilatando de maneira adequada porque você não tem a contração certinha de cima para baixo. Então, o fato de ter muitos miomas atrapalha isso daí. Mas Perfeito. tentar normal é tentar. É possível, então, para aquela dúvida que todo mundo tem. Quem tem mioma, se já operou, dá para ter parto normal? Dá, Tá. principalmente os miomas Ah, submucosos ou mesmo os intramurais que têm esse componente. Quando a paciente aborda pela esteroscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, que você entra pelo colo do útero, então eu vou lá e vou ressecar esse mioma de uma maneira sem fazer corte, sem dar pontos no útero, essa paciente ela consegue viabilidade para o sim. parto normal. Agora, quando a gente opera de fato um paciente por uma laparoscopia ou mesmo uma cirurgia convencional, às vezes um útero muito grande, muitos miomas, dependendo de como for essa abordagem, e essa paciente ela vai ter um prejuízo das fibras musculares por inúmeras incisões que a gente precisa fazer no útero e depois dar os pontos, essa paciente tem um risco maior de uma ruptura uterina num trabalho de parto. Então, É, geralmente a gente contraindica. E pensando nisso, até também assim, essa paciente operou. Acho que vai ser até legal para complementar essa resposta aí para a Beatriz. E para mim, para todo mundo que está vendo aqui. Quando que a gente pensa em resolver essa paciente? A paciente já fez uma cirurgia, de fato ela vai ter indicação da cesariana. Não foi uma esteroscopia, foi uma laparoscopia ou uma cirurgia convencional. A gente tem uma restrição de, ó, vamos acompanhar até 37 semanas para a gente reduzir o risco dela entrar em trabalho de parto e ter uma ruptura, ou vamos tentar chegar até 38, 39 semanas para ser um termo mais avançado e não um termo tão, uma gestação de termo tão precoce. Como é que você aborda essa questão? não, aí não tem necessidade de adiantar o parto, né? Aí pode ser as 39 semanas, não precisa chegar até 40 semanas, que a gente sabe que 39, 40, pelo risco de ser o mesmo, por isso que indica-se, pode sim fazer a cesariana eletiva, por exemplo, o desejo materno 39 semanas. Então pode ser 39 semanas sim, não precisa ser 37 semanas. Porque não é uma urgência, emergência. Então, entrou em trabalho de parto, você identificou, não pode ter parto normal, vai para cesárea. Não precisa, tipo assim, pelo amor de Deus, está correndo risco de vida imediato. Não é assim, né? Então, dá para se, mesmo que tenha marcado com 39 semanas, entrou em trabalho de parto com 38,6, um dia antes, e não Vai ser pode. resolvido, porém não aquela correria, aquele É, desespero de que é obrigatório agora, senão vai acontecer alguma coisa. Pode exato. acontecer, a gente toma as precauções por conta disso, mas não é que vai acontecer de fato essas complicações. Então não precisa adiantar o parto por conta disso, não. Perfeito. E a Vida até perguntou também se a gente pode, às vezes, operar o mioma no momento da cesárea. Geralmente não é um momento indicado, porque às vezes a paciente fala, aproveita, a barriga já vai estar aberta, você vai fazer cesárea, vamos resolver. Só que a cirurgia de retirada do mioma, a miomectomia, já é uma cirurgia que sangra bastante. Na gestação com o útero aumentado, a vascularização aumentada, se você pensa nesse procedimento, você vai estar aumentando ainda mais o sangramento da paciente, você vai estar fazendo uma nova incisão no útero que precisa se contrair para reduzir o risco de uma hemorragia pós-parto, reduzir o risco de complicações. Então, a gente às vezes abordar nesse mesmo momento, você fala, estou ajudando a paciente, só que você está esquecendo das complicações que você pode ter, né? Então, é ser bem orientada a paciente, ela entender que não é verdade, você não está aproveitando um tempo de cirurgia, e sim você está evitando ela de ter mais complicações, de tentar
resolver tudo de uma vez só, né? É, Você tem mais alguma até coisa para porque, complementar? não, até porque, por exemplo, meu mioma está com 10 centímetros, tá? Mas depois que regredir o útero, ele vai estar pequeno e às vezes nem tem repercussão, nem tem indicação cirúrgica, né? Perfeito. Então, E a não não ser que que a ele vá, pessoa não queira porque ele vá subir engravidar de depois. tamanho, porque se às vezes o mioma é muito grande, ele dificilmente vai reduzir de tamanho até desaparecer, mas pelo Sim, menos sim. é aquela paciente que às vezes ela pode ser abordada por uma laparoscopia, por uma cirurgia que vai ter um corte menor, ela não vai sofrer as consequências de ter que fazer de novo um corte de cesariana, passar de novo por toda essa questão de uma recuperação cirúrgica um pouco maior, né? Ela consegue fazer É, isso de uma maneira mais tranquila. não, deixa o mioma lá. Depois você opera. Não vamos, não vamos cair na afobação de querer resolver e achar que aquele momento é É, ideal para tudo, que não é, né? é. Às vezes tem as consequências depois que a gente é pego de surpresa, né? Nem lipo pode, né? O povo quer fazer lipo. Nem lipo pode, vai querer tirar mioma, Tira a gordurinha junto aqui e né? aproveita, né? Gente, mais pessoas entrando na live aí, sejam todos muito bem-vindas. Esse espaço é aberto para vocês. Se aí tiverem dúvidas, podem mandar as perguntas aqui que a gente vai conversando e vai respondendo todo mundo. E Rafa, então vamos sair um pouquinho. A gente conversou muito da questão de cirurgia, mioma, já chegamos lá no momento do parto, mas vamos pensar um pouquinho mais, às vezes, no começo do pré-natal, naquela abordagemzinha mais inicial. Uma paciente que ela, de fato, vamos, acho que traçar essas duas linhas, acho que vai ser legal da gente sempre pensar na paciente que operou e na paciente que não operou. Na paciente que, por exemplo, ela fez uma cirurgia e retirou o mioma, vamos esquecer da via esteroscopia, porque essa paciente, ela provavelmente ela vai ter um segmento de pré-natal normal. Mas vamos pensar nessa paciente da laparoscopia ou da cirurgia convencional. Muda o segmento que ela precisa fazer, o acompanhamento dela tem que ser um pouco mais rigoroso, mais próximo, ou o segmento dela vai ser mesmo só um segmento de alto risco, porém com consultas habituais? A pessoa acaba achando que por ser alto risco vai ter que passar em consulta muito mais vezes ou fazer exames específicos, né? Não, é verdade, assim, o alto risco, vamos lá, qual é a diferença minha do alto risco com uma pessoa que não fez alto risco ou que não faz rotineiramente no seu consultório alto risco? É a experiência, você ver isso direto. Então, você sabe identificar, você sabe acompanhar e sabe também orientar a paciente. Então, por exemplo, só o fato de ter mioma vai mudar alguma coisa? Não. Mas se eu ver que o bebê está ficando pequeno, pode ser por conta disso. Então, você já sabe que o bebê pode ficar pequeno. Então, você não vai deixar passar um ultrassom. Ah, faz ultrassom só daqui a 2 meses. Não existe. Então, você vai tentar trazer a paciente, falar, ó, não falte consulta, faça o ultrassom no momento correto, porque a gente sabe do risco. É o que eu sempre falo para paciente, eu sempre uso isso para as minhas pacientes. Quando você vai atravessar a rua, você olha para os dois lados. Você pode atravessar a rua sem olhar para nenhum lado e não ser atropelado. Mas é melhor olhar para os dois lados e atravessar. O risco continua, você diminui o risco. Então, ter o acompanhamento correto, o acompanhamento com gente que está acostumado, é saber isso, saber o que pode gerar, porque na maioria das vezes não vai. No início da live eu falei, né? Na maioria das vezes não. Tem lá mioma, nasceu, acabou, tranquilo. Mas você sabe aquilo que pode acontecer e quando acontece você já sabe, ó, isso aqui é por conta disso. Aí sim, por exemplo, o bebê começou a ficar pequeno. Aí muda o acompanhamento, que aí já está restrito, aí ultrassom é diferente, as consultas são diferentes, mas não pelo fato do mioma em si. Perfeito. E a paciente que ela tem essa condição, operada ou não, ela tem alguma restrição durante o pré-natal em questão de pode ou não pode fazer atividade física, ela pode ou não pode ter relação sexual? Isso muda alguma coisa nas orientações passadas no pré-natal? Não, não, não. Não. Não, não é assim, a questão da dor, né, que eu citei, aquilo lá é muito difícil. É Só se muito for difícil. de fato incapacitante, geralmente ela vai ter dor mesmo de fato, nesses miomas que acabam crescendo muito É, e elas vão sofrer com degeneração interna, uma necrose do isso, mioma e elas vão ter as consequências por conta disso, mas isso poderia acontecer com gestantes e não gestantes. Então, exato. Então, são assim, não essas. vai, não vai ter uma dor incapacitante de deixar ela incapacitada por questão da dor, entendeu? Então, é vida realmente normal e acompanhamento pré-natal. Se tiver alguma coisa específica, a gente vai identificar e falar, né? Mas atividade física, relação sexual, rotina de trabalho, tudo normal. Perfeito. A Sirene tinha perguntado também, Sirene, minha mãe, um beijo, mãe. Em relação à questão se a gente pode operar o mioma sem tirar útero, sim, essa de fato é a coisa mais grave, principalmente para aquela mulher que quer ser mãe. E a gente tem que ser conservador, a gente tem que ser realista para essa paciente, sempre orientando direitinho
posicionamento com a técnica cirúrgica mais de casa, mas com o objetivo de fato que é fazer o que a paciente deseja. E que se é o objetivo engravidar, a gente vai fazer a cirurgia sempre buscando que ela tenha esse desejo realizado logo depois. Isso tem acontecido, Da... isso tem acontecido cada vez mais até, né? Com a FIV e tudo, gestantes estão com mais de 40 anos, né? E o mioma é com o passar do tempo. Então, acaba que a pessoa com 40 anos, 42 anos, está lá com mioma, faz a cirurgia, você vai lá, faz a cirurgia para depois fazer uma FIV. Então, hoje em dia acaba fazendo muito mais, né? Exato, a gente tem muito mais hoje pacientes que buscam, na verdade, que às vezes bem encaminhados os infertilidades É, para falar, preciso resolver esse mioma para fazer a transferência, justamente para a gente poder aumentar a taxa de sucesso, a gente reduzir os riscos de complicações ou de insucesso do trabalho dele. Então é sempre um trabalho que a gente faz em conjunto também. Então, no fim das contas, a gente vê que a ginecologia ela é ampla, né? Até o Daniel, que já mandou um abraço para a gente aqui, que participou das últimas dos live comigo. Valeu, Dani, obrigado pela presença aí. Se tiver dúvidas, se quiser mandar pergunta a mais também, manda para a gente. Esse é um trabalho que a gente tem interligado, né? O é, Dani de infertileu mandando para mim para operar, é a paciente que vai acompanhar com você no alto risco. Então, na verdade, na ginecologia, como a gente tem essa gama de especialidades, a gente faz um trabalho em conjunto, né? No fundo, não tem aquela coisa que a gente é concorrente. Não, na verdade, a gente é todo mundo amigo que se ajuda em prol de gerar o maior benefício para a paciente, né? Então, cada um na sua especialidade tenta levar isso daí, né? E o fertileuta acaba fazendo aquilo que toda gestante deveria fazer, né? Porque como ela procurou a pessoa para poder tentar engravidar, ele acabou identificando o mioma. Então a gestante ela tem que passar, fazer os exames anuais e tudo para poder justamente identificar, principalmente aquelas que querem engravidar. Por exemplo, acabou de virar o ano, qual é a resolução do ano, do dia de ano novo? Ah, esse ano o casal decidiu ter filho. Não é só tentar, passa em consulta, né? Faz Exato, né? É o famoso exames, identifica alguma coisa aí, se tem alguma coisa para identificar, tratar e depois engravidar, né? deixa a rotina em dia, garante que está tudo bem, entende que o ambiente está preparado para você ir já começar a tentar engravidar ciente de tudo. E não e depois ir descobrir que tinha alguma coisa e perdeu 6 meses, perdeu um ano tentando, e depois que foi descobrir que tinha algum problema e poderia ter sido resolvido lá atrás, É, né? De fato, eu acho que esse é um recado importante mesmo que a gente que a gente tem que deixar para todo mundo. E, de fato, se essa paciente ela começa a ter as repercussões do mioma, como você comentou, ela pode sofrer por restrição de crescimento, às vezes dependendo da porção do útero onde essa placenta se inseriu. Ela tem um risco também, às vezes, de ter, me corrija se eu estou errado ou não, mas de um quadro de uma placenta prévia, uma placenta acreta também, então ela tem repercussões de comprometimento da placenta nessa questão. Isso muda alguma coisa? Ou ao fato da paciente ter operado o mioma não o interfere fato nessa parte? o fato de operar, sim. O fato de qualquer cirurgia uterina aumenta o risco, né, de acretismo, né? Então, o fato de você fazer uma cesárea aumenta o risco da pessoa ter acretismo. Aqui o risco ele é baixo, mas só o fato de ter uma cirurgia uterina começa a aumentar o risco de ter um acretismo. Mas é baixo. Isso daí Não, não não é chega a ser significativo. relevante, não. É, a outra parte importante em relação ao mioma é que a gente já falou do parto, né, momento do parto, mas é o risco de sangramento no parto, né, que é outra parte importante. Então, saber que tem mioma. Por que é importante saber que tem mioma? Porque vai nascer. Tanto o parto normal quanto cesárea vai aumentar o risco de ter sangramento pós-parto. Ou ali no Perfeito. momento do parto, né? Contração uterina falei que da contração uterina que pode atrapalhar o parto normal. Nasceu, o útero não contrai, mas o mioma atrapalha a questão do vaso lá, deixa o vaso aberto, sangra, 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 tem que fazer medidas para poder corrigir isso daí. Perfeito. Eu acho que essa parte é até importante que você entrou também para a gente comentar, porque essa é aquela parte importante de você procurar uma equipe integrada que entenda o que está acontecendo, justamente porque às vezes fala assim, é o mioma, resolveu com a cirurgia, ou não, tem só o mioma, mas talvez não vai atrapalhar, porque se você não tem uma equipe preparada para isso, essa cirurgia que é uma É, cesariana, que todo mundo considera como um procedimento simples, ela pode ter inúmeras complicações. Então você tem que saber lidar com hemorragia pós-parto, um quadro de uma atonia uterina, se necessário for a equipe tem que estar habituada a trabalhar com balão de Bach para diminuir esse quadro de hemorragia e atonia. Se precisar de medidas mais invasivas como a esterectomia, a equipe tem que estar preparada para conseguir realizar o procedimento. Então não é aquela coisa só, tá tudo certo, o parto é um momento lindo. Ele é um momento lindo quando dá tudo certo, né? Mas se a paciente tem exatamente. É isso fatores aí. para complicar,
e com o mioma a gente tem bastante, né? Porque não é só, o sangramento ele envolve tudo isso. Você falou da contratilidade uterina, o gradiente é alterado, então você perde o triplo gradiente descendente, a paciente ela tem mais dificuldade de contratilidade uterina, então essa paciente ela pode ter complicações no momento do parto, mas também no pós-parto, né? Exatamente. A escolha do hospital influencia, tudo influencia. A equipe que você vai ter o parto, o hospital. Então, a via de parto influencia. Então, por exemplo, tem o mioma. Qual que é o mais indicado? Não existe isso, né? Então, a pessoa, o parto normal sempre vai ser o mais indicado, não tendo a sua contraindicação. Então, o parto normal vai sempre sangra menos, mas também aumenta o risco nele. Então, nasceu, Perfeito. não está sangrando demais, tem que tomar medidas. Um hospital com a equipe de anestesista, enfermagem, que tem o seu protocolo pré-definido, então você vai diminuir o risco em relação a isso, porque você já vai, por exemplo, medida básica, entrar com 2 acessos, tanto para Garantir que parto ela. normal, tanto para Perfeito. parto normal. Por quê? Porque sangrou, você já está lá. Vai entrar soro, vai entrar sangue se precisar, reserva de sangue. Então tem que estar tudo preparado, né? A gente faz tudo certinho, mas preparado para o pior. Mas a gente sabe que o pior é o raro, mas a gente vai preparado. Perfeito. E pensar nessa investigação de uma paciente que tem mioma e engravidou com mioma. Quando a gente tem, por exemplo, uma paciente com um quadro de uma placenta prévia, que a gente suspeita que pode ter algum grau de acretismo placentário, a gente pede uma ressonância para a gente poder investigar de fato se existe de fato esse comprometimento ou não. Claro que ela não é 100% fidedigna, mas ela te dá um bom norte de como está de fato aquele estado. Uma paciente que no ultrassom ele descreve um ou múltiplos miomas, mas ele não consegue descrever bem a localização com tanta exatidão. Então, você perde um pouco do parâmetro, o útero está grande, a ecotextura do útero muda também na questão de você ter essa distensão uterina. A ressonância também ela é válida para você, às vezes, planejar uma via de parto, por exemplo. A paciente ela já fez a cirurgia, vai ser cesariana. Às vezes, vale você fazer uma ressonância justamente para mapear e a gente pensar naquele caso de descartar. Um mioma que vai estar na onde você faz o corte, geralmente, da cesariana, para você mudar o seu planejamento por parte. Isso, Sim, isso tem sim. relevância? Mas só realmente nesses casos, entendeu? Então, vai ser cesárea, vamos supor, a pessoa já teve 3 cesarianas, vai ter que ser cesárea. Você acho no ultrassom, já pode achar que está lá naquela topografia. Você pode pedir uma ressonância. Ou naquele caso que é super raro, que você falou que já operou, que é o que está lá perto do colo. Aí você faz uma ressonância para poder realmente avaliar. Mas só nesses casos. Para acompanhamento, não tem nenhuma indicação, não. Só nesses casos que precisa realmente Quando você vai definir de saber fato para a via de definir. parto, se isso vai mudar alguma coisa, você solicita, mas também solicita próximo mesmo do parto. Não tem aquela indicação de, por exemplo, com 32 semanas, vamos solicitar, ver se tem algum comprometimento da placenta no útero. Você vai pensar mesmo, via de parto, vai ser cesariana, vamos identificar de fato com maior precisão possível a localização dos miomas para você entrar para cesariana já É, até, planejado. até, até umas 36 semanas. Depois depois fica desconfortável, até para a gestante ficar muito Na naquele posição que dá, bom lá e não vai dá. mudar muito mais, né? Então, até umas 36 semanas ali no máximo. De 32 a 36 semanas. Perfeito. E a questão, como compromete às vezes a placenta, dependendo de onde ela está inserida, você pode ter as repercussões, além da questão de restrição de crescimento, também questão de líquido reduzido, de você ter algumas outras interferências dessa parte, isso modifica também? Aí só se. Isso só se for uma repercussão muito grande mesmo. Então, é porque às vezes o que mais vê? Só a questão da restrição. Você não vê sofrimento fetal. Por exemplo, se o líquido começar a diminuir, é porque está começando a ter o sofrimento fetal, né? Então, ficou restrito e aí começou a ter uma parte da placenta que não está, mais de 80% da placenta não está funcionante e aí começa a entrar em sofrimento fetal, começa a diminuir o líquido, começa a mudar o fluxo do bebê, com a centralização e tal. Isso não acontece, não acontece. É mais por questão de só a restrição mesmo ali pura, sem sofrimento fetal. Perfeito, perfeito. Cara, e para a gente finalizar, acho que a gente pensar um pouquinho nessa questão, né? Essa paciente que às vezes ela tem mioma, ela já sofreu bastante para conseguir essa gravidez. Às vezes ela passou por vários episódios de abortamento.
às vezes ela teve que operar e já não teve sucesso, às vezes tentou engravidar espontaneamente depois de uma cirurgia, não conseguiu, passou por uma fertilização também, ainda não teve sucesso, ela está naquela agonia. Você no consultório, quando aborda ela lá logo no início, primeira consulta que você tem, segunda consulta, ela está passando com você ali no primeiro trimestre ainda. É muito válido a gente fazer sempre o acompanhamento em conjunto com o psicólogo também, a gente dá esse suporte para ela. Como é que funciona? Como é que você enxerga essa questão de uma paciente ter o sofrimento por conta disso? Porque é uma condição de fato que gera uma angústia, porque a paciente já passou por tudo isso até chegar na gravidez. Só que daqui para frente ela vai começar angústias novas, ela vai ficar insegura de se eu tiver um sangramento, será que é por conta do mioma? Será que eu vou perder meu bebê? Mais para frente, será que está acontecendo alguma coisa errada com a placenta? Como é que funciona isso? De fato, essa paciente, você costuma encaminhar, às vezes, de rotina para fazer esse acompanhamento em conjunto com um psicólogo durante o pré-natal? Ou vai muito depender mesmo de cada paciente? Como ele aborda a condição que ele tem, a maneira que ele demonstra isso para você no consultório, como é que é essa questão? É mais no papo ali mesmo, tentar identificar se a paciente ela está se perdendo um pouco, né? Você vê que começa a atrapalhar no social, trabalho, esse medo, essa angústia. Isso acontece muito porque a pessoa fala a palavra alto risco, né? Então a pessoa acha que é uma bomba relógio. Então ela já chega totalmente tensa, totalmente estressada em relação a isso. Mas aí se ela acaba não conseguindo conciliar este medo, essa ansiedade e começa a ficar patológico, aí sim, aí precisa encaminhar. Mas não é o mais comum, não. Não é o mais frequente, a paciente geralmente Não. Ela provavelmente já foi entende, muito ela bem entende. orientada antes, ela já É, entende a condição que ela tem. acaba que ela vê que o primeiro trimestre sempre é o Mais mais conturbado. angustiante, até mesmo se a pessoa não tem nada, né? Então já fica com medo ali de perder. Então ela vê que passou o primeiro trimestre, ela relaxa. Perfeito. Normalmente ela relaxa. E o Daniel mandou aqui até que uma dúvida A comum, Daniel, o Daniel, eu dei um gole na água para ele poder ver, né? Sabe? Né? a gente vai marcar um encontro pessoal e nós vamos resolver isso aí de outra maneira. Então ele mandou que é uma dúvida também frequente de pacientes, acho que foi bem pontuado também, acho que vale a gente comentar um pouquinho em questão de endometriose e miomas. Eu acho que é importante que fique claro que são duas doenças ginecológicas, duas doenças de aspecto benigno que geram repercussões, mas são distintas, são duas condições distintas. A endometriose é uma doença que é desencadeada pelo desenvolvimento da camada interna do útero e endométrio crescendo fora dessa região. E aí pode gerar inúmeras repercussões. Eu acho que não faz muito sentido dessa live. Eu tenho vários vídeos ali no canal, tem um É, pouco conversando com o Daniel das repercussões que ela pode gerar, tanto para a questão do sucesso de uma gravidez espontânea, como de uma fertilização e das outras repercussões. Então, ela tem uma outra fisiopatologia. Então, a doença ela gera todas as repercussões de uma outra maneira. Ela pode ser encontrado mioma e endometriose em conjunto? Pode, tá? Não é das coisas mais comuns de se terem, mas pode. Agora, o mioma ele gera outras repercussões. A paciente, às vezes, com endometriose, ela tem muito mais um fator também psicológico, já do trauma de sofrer com cólicas intensas, com dor na relação, tudo mais, e às vezes isso ela vai carregar para a gestação, também tendo uma gestação um pouco mais turbulenta, vamos falar assim, né? Ela vai sofrer, às vezes, mais com quadros de dores. Às vezes é uma paciente que vai frequentar mais o pronto-socorro, ela vai exigir mais do obstetra dela para tirar dúvidas, para saber se está tudo normal, como é que está essa parte, porque ela já tem mais insegurança quanto a isso. E até mesmo como você comentou, né? A paciente que tem mioma, geralmente quase é uma condição que assim, você tem e você resolve. O paciente que foi operado, ela entendeu o que era, foi resolvido, ela não vai sofrer com as consequências depois. Ela não é uma doença crônica igual a endometriose. Então você é, tirou aquele fico problema, isso. acabou aquele problema, né? Então ela vem pro pré-natal já às vezes um pouco mais tranquila com tudo, porque ela entendeu o que ela tinha, ela sabe que foi resolvido e a partir dali é uma nova etapa. Ela não está sofrendo com aquelas coisas ainda e que vão continuar atrapalhando a vida dela, né? A endometriose, por exemplo, acaba não sendo um critério para alto risco. Até porque, a não ser que ela operou e aí, né? Outras coisas. Mas só o fato de endometriose, eu até brinco com ela. Falei, "Ó, agora que você tá grávida, você não vai menstruar, você vai ficar até tranquilo aí. Exato. Paciente que tem endometriose e quer fazer um tratamento natural, é só Engravida. engravidar várias É, vezes que você vai estar fazendo. E em relação a essa parte, assim, o mioma, de fato, acho que para a gente definir, para todo mundo ficar claro. Mioma não operado ou operado é gestação de alto risco? Isso, de fato, a gente fecha o diagnóstico para essa paciente ter esse acompanhamento e essa observação diferenciada, principalmente das repercussões que ela pode ter, ou não? Vai depender da localização, da abordagem do mioma.
Se ela Como que a gente operou, define isso? se ela operou, aquilo que você falou, né? Quem tem mioma vai lá, resolveu, acabou. Se ela operou e não tem mais nada, nem alto risco ela é, nem classificação para alto risco ela é. Ah, Independente da mas via do mioma, independente da via da cirurgia. independente, mexeu no útero, vai ter que ser cesárea. Tá, mas não muda o acompanhamento. Você não tem risco por ter o mioma. É só o fato de que não pode ter cesárea. Uma pessoa que tem 4 cesarianas, que não pode ter cesárea, espero, né? Que não pode ter normal, espero. Não precisa passar no alto risco porque teve quatro cesáreas, entendeu? Por exemplo. Perfeito. Então, só o fato de É, ter uma, mioma operou não precisa passar em alto risco por conta uma disso. paciente iterativa, que é aquela paciente que já teve 2 ou mais cesáreas, de fato, às vezes ela tem uma gestação de um risco maior do que uma paciente que foi operada de mioma e vai fazer o acompanhamento pré-natal. O risco está no momento do parto, né? Não está no acompanhamento. Perfeito. É só no risco mesmo das complicações de hemorragia, atonia, tudo que a É. gente comentou um pouquinho dessa parte. E aí, Maravilha. e aquilo que eu falei, por classificação, são miomas maior que 5 centímetros. Classificação. As chances da gente ter miomas maiores que 5 centímetros são muito baixas, de fato, não é a maioria dos miomas. E geralmente a gente vai acabar até tomando conduta antes dessa paciente. Se essa é uma paciente que ela já procura a gente no consultório, ou o cirurgião, ou o infertileuta, então ela vai passar lá com o Dani, vai passar comigo, ela já está querendo engravidar, a gente já vai dar um acompanhamento para ela antes da gravidez. A gente não vai falar para ela, tenta engravidar e depois a gente resolve o seu problema. A gente provavelmente vai preparar o ambiente para deixar ela mais tranquila e ter um ambiente mais receptivo para um sucesso maior de uma gravidez, né? É. Então ela não vai ser pega de surpresa, engravidando sem querer e descobrindo tudo depois. Geralmente é o que é a parte importante que você falou. O paciente decidiu engravidar, é importante que tanto a mulher como o homem vão atrás. É importante que o casal vá atrás. Se forem homoafetivos, façam acompanhamento, entender de quem vem a doação, do que vai aproveitar de óvulo, de como vai ser a fertilização. Toda essa parte é importante. Assim, você quer engravidar? Passe em consulta. É importante que você entenda, faça uma avaliação, entenda como que você tá, porque às vezes é nessa avaliação que você descobre que, na verdade, você estava com um probleminha na tireoide, precisa começar a tomar um remédio, porque isso também vai gerar uma repercussão para uma gestação. Você tem alguns outros problemas, o colesterol está alterado. Então, assim, o acompanhamento de rotina ele é válido. Eu acho que tudo para o pré-natal que a gente está conversando, das repercussões que o mioma pode gerar, tudo começa lá atrás, né? Tudo começa na rotina ginecológica, que é, É. que é o básico que a gente faz Não no consultório. peguem só as dicas da live. Passem consulta. Não É fiquem só no importante. Instagram, pelo amor de Deus. Vamos para consulta. O Instagram e o Google são bons para você pesquisar, Agora tem mas chat GPT também. Até em consulta eu já ouço, já que perguntou lá no chat GPT. cara, isso daí é complicado, mas a gente sabe que a gente está atualizado e oferecendo para os pacientes, isso não vai ser trocado. Na hora que a gente precisar, o chat GPT não faz parte, o chat GPT não É até opera, nem o bom que Google. ele, o chat GPT vai responder, não vai entender, vai perguntar para o médico. Rafa, eu vou terminando por aqui. Então tá ótimo, essa live foi maravilhosa. Já são 40 minutinhos que a gente está conversando aqui. Isso aí. Eu queria agradecer todo mundo pela participação aí. A gente teve uma boa audiência. Ao todo aí foram mais de 40 pessoas que passaram com a gente, várias perguntinhas aí que deixaram. Espero que a gente tenha contribuído. Rafa, você quer fazer alguma consideração final aí? Alguma coisinha de recado para todo mundo? Não. Você quer. Vou Ó, recomendar a todo mundo se quer um exemplo. Não é esse o exemplo que eu vou pedir do Rafa. É um exemplo, acho mesmo, de motivação para quem ainda dá mais, a gente começando o ano agora. Você está sendo exemplo aí de mostrar resiliência em questão de atividade física e tudo mais. Eu acho que isso é importante, eu acho que é um exemplo que a gente tem que ter. Saúde tem que estar em primeiro lugar, a gente tem que se cuidar para a gente poder cuidar daqueles que estão ao nosso lado, que a gente ama, e poder fazer tudo que a gente faz, né? Então, eu acho que o que você está fazendo aí de exemplo está sendo muito bacana, então eu vou te dar parabéns por isso também. E quem sabe a obrigado. gente conversa aí de uma live mais para frente falando sobre esse estilo de vida, o tanto que isso é importante. E eu vou aceitar seu convite. Em breve a gente vai fazer uma corrida de Por rua junto favor, aí para a gente poder postar nas redes aqui e todo mundo acompanhar a gente. pra gente não se ver só por mensagem do WhatsApp, em live, vamos pelo menos correr. Daniel, o convite está feito para você também, porque a Vivian eu sei que está correndo com o Rafa, É, então vamos todo mundo se unir de novo aí. A gente que se formou já, não vou falar quantos anos atrás, mas já faz um tempinho, então para a gente se encontrar aí, pelo menos para a gente fazer uma atividade saudável, e depois a gente pode sair para a gente comer uma coisinha também. Rafa, obrigado então aí pela valeu, cara. participação.
vou te chamar de novo, a gente vai bater mais papo aí, tem bastante assunto que a gente tem que conversar e as mulheres têm dúvidas. Eu acho que nossa função aqui, além de cuidar de todas ali no nosso atendimento do dia a dia, acho que é levar informação para todo mundo, né? Obrigadão pelo convite. Valeu, gente. Vou encerrando por aqui. Esse foi o sexto episódio do podcast, gente. Em breve vocês vão ficar sabendo do próximo. Não deixe de acompanhar. Para quem não assistiu a Viva Live, vai estar gravada. E se você quiser encaminhar esse assunto aqui, esse vídeo para alguém que possa ter essa condição ou que tenha alguma dúvida sobre a questão de mioma, gestação de alto risco, compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Um beijo para todo mundo, gente. Rafa, de novo, muito obrigado. Valeu a todo mundo aí pela participação. Um beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.